Olá, tudo bem? Hoje eu decidi criar um top 10 dos jogos mais marcantes e nostálgicos da minha infância. Por quê? Simplesmente estou de férias e deu vontade de descontrair um pouco. Os critérios que eu utilizei para essa lista não estão relacionados à qualidade do game. Então se você espera somente ver grandes clássicos aqui, lamento, mas provavelmente vou decepcioná-lo. Eu busquei apenas encontrar os jogos que mais marcaram minha infância, ou seja, nem preciso dizer que essa lista é extremamente subjetiva. Jogos que eu joguei após os meus 12 anos de idade não serão considerados. Sem mais delongas, vamos à lista. Circus Charlie foi um game feito em 1984 para o famoso Nintendinho. E como o nome já sugere, a temática do jogo era baseada no circo, antes da utilização de animais ser proibida. De qualquer forma, Circus Charlie é composto de 5 fases. Na primeira, estamos em cima de um leão e devemos passar por dentro dessas argolas de fogo. A segunda fase já é bem mais estranha, porque o objetivo é equilibrar-se numa corda e pular sobre esses macaquinhos. Temos uma fase que consiste em se locomover nessas bolas, uma fase em que controlamos um cavalo e tentamos... eu não sei explicar isso, e essa aqui. Minha nossa! Quem vê o vídeo pode achar que era simples, mas efetuar os saltos nos momentos corretos era super difícil, e eu nunca consegui passar essa fase. De qualquer forma, Circus Charlie marcou a minha infância e merece o 10º lugar na minha lista. A série Need for Speed já havia se consagrado no mundo dos games de corrida quando o quarto game, High Stakes, chegou às lojas em 2000. E o jogo é muito legal. Para começar, o game tinha uma trilha sonora muito boa e gráficos simplesmente inexplicáveis para o PlayStation 1. Nós podíamos escolher o horário do dia em que a corrida iria acontecer, colocar chuva, definir a quantidade de tráfego presente nas pistas. Hoje em dia pode parecer banal, mas na época era muito da hora. Além disso, o jogo usava um sistema baseado em dinheiro, ou seja, na medida em que nós vencíamos corridas e campeonatos, podíamos juntar uns trocados para comprar uns carros melhores. Meu sonho de consumo era essa belezinha dessa McLaren, mas como o jogo era bem difícil, eu não cheguei a jogar com esse carro. Uma pena. That's your best lap. You won the race. The King of Fighters é minha série de games de luta preferida, e tudo começou com esse jogo, The King of Fighters 99 The Millennium Battle. Havia mais de 30 personagens para escolher e eu curtia jogar com muitos deles, como Kyo, Ralph, Athena e por aí vai. Como eu era ruim e não sabia os comandos na época, era emocionante cada vez que eu ativava um golpe especial sem querer. E lógico, tinha esse chefão aqui, Crysalid. E veja como ele era apelão, e usava sempre o mesmo golpe para me ferrar. Ainda assim, eu curtia muito jogar esse game no PlayStation. Acredito que hoje em dia meus jogos preferidos da franquia são The King of Fighters 97 e 98, mas sem dúvidas, o game que marcou a minha infância foi esse. Mowgli foi um dos filmes que mais marcaram minha infância. Como eu adorava o filme, acabei me interessando pelo jogo do Nintendinho, The Jungle Book. O game foi lançado em 94, quando videogames mais modernos já estavam no mercado, e por isso ficou pouco conhecido. Mas era um jogo muito bonito e muito bem feito para a época, principalmente na movimentação de Mowgli. O objetivo desse jogo era um tanto estranho, coletar uma série de cristais rosas antes que o tempo acabasse. Mas o pior de tudo era ter que enfrentar Baloo como se fosse um chefe, o que pra mim nunca fez o menor sentido. Mesmo assim, o game era bastante divertido e marcou muitíssimo a minha infância. Merece o 7º lugar na lista.
Você pode até estar se perguntando o que um jogo de 2003, gratuito, totalmente desconhecido, feito por uma única pessoa, que possui um personagem um tanto inusitado e que gastava apenas 6 megas de memória do meu computador, está fazendo nessa lista. Eu não me importo. O fato é que Pekka Kana 2 foi, sem dúvidas, um dos jogos que mais marcaram a minha infância. Justamente por seu estilo descontraído e suas fases super interessantes, divertidas e desafiadoras, eu me peguei viciado nesse jogo por muito tempo. Sem contar que o game possui a melhor trilha sonora que eu já vi num jogo desse porte. E eu estou falando sério. Escuta só um pedacinho. A série de livros Harry Potter definitivamente foi o que me levou à leitura, e desde criança eu sou um grande admirador. Por mais que eu considere que os games de Harry estejam abaixo do nível dos livros e dos filmes, o primeiro jogo foi um dos que mais marcou a minha infância. Hoje eu reconheço que esse jogo pode ser completado em umas 4 horas, mas na época eu era tão noob que eu demorei 3 meses para fechar ele. Pois é, na infância isso foi um desafio e tanto para mim. A atmosfera do jogo era bastante obscura, mas o game trazia muitas coisas do universo de Harry, como as magias, diversos personagens, feijõezinhos de todos os sabores, cromos de bruxas e magos famosos, partidas de quadribol e por aí vai. O que dizer do primeiro game de PlayStation que eu fechei na vida? Scooby-Doo and the Cyber Chase é um jogo de plataforma bastante genérico, mas que marcou muito a minha infância. Scooby-Doo foi um dos desenhos animados que eu mais assisti quando era criança, então meu interesse pelo game foi quase instantâneo. Eu me lembro de deixar o videogame ligado por uma semana inteira para conseguir completar o jogo, porque eu nem sabia que existia memory card na época. O jogo possuía 21 fases e podíamos controlar ou o Scooby ou o Salsicha, dependendo da ocasião. Nem preciso dizer que passei várias dificuldades, principalmente para dominar o pulo duplo e para passar o último chefe. Minha nossa, como eu sofri! Francamente, essa lista tinha que ter pelo menos um clássico, Super Mario Bros. De 1985. Não foi apenas um dos jogos que mais me marcaram, como também foi o primeiro game que eu joguei na vida, e que orgulho! Músicas marcantes, fases hiper divertidas, jogabilidade super afiada e um jogo tão bom que praticamente dispensa apresentações. Por mais que a versão que eu joguei tivesse umas fases que pareciam infinitas, o jogo era sensacional. Tínhamos fases noturnas, na água, chefões, tudo estava ali. Sinceramente eu perdi as contas de quantas dezenas de vezes eu passei a primeira fase. Bons tempos. Tony Hawk's Pro Skater. Como eu joguei esse jogo! Não tenho palavras para descrever o quão divertido era esse game e o tanto que eu me viciei. Podíamos andar de skate em shoppings, numa escola, em cidades e muito mais. Havia locais secretos em cada fase, letras da palavra skate para coletar, muitas coisas legais para fazer dentro dos 2 minutos que o jogo nos dava. Na época eu fiquei tão fissurado que eu coloquei na cabeça que precisava aprender a andar de skate, algo que no fim das contas acabou nunca acontecendo. As músicas desse jogo eram sensacionais. Ainda que o meu CD na época tivesse um problema e tocasse a mesma música uns 80% das vezes, e ouvir aquele efeito sonoro enquanto efetuávamos uma manobra especial é algo completamente incomparável.
Antes de ver o primeiro lugar, vamos ver rapidamente algumas menções honrosas. Start your engine for a Sony Computer Entertainment America production. E o primeiro lugar vai para Crash Team Racing, ou para os íntimos, CTR. Crash é simplesmente minha série de games preferida, e eu virei fã do marsupial a partir deste game. E que game! Muitos podem até argumentar que se trata de uma cópia de Mario Kart, mas o jogo aqui é espetacular. Pistas muito legais, músicas marcantes, gráficos de ponta, jogabilidade perfeita, vários modos de corrida, muitos personagens jogáveis, diversos extras. É um game completo e viciante. Eu lembro que o vilão, inclusive, queimava a largada na corrida final. Sinceramente não sei quantas horas e quantas vezes joguei esse jogo, mas com certeza meu controle ficou bastante desgastado com ele. Crash foi responsável por deixar a minha infância mais feliz. Por essas e muitas outras, eu considero Crash Team Racing o jogo mais marcante da minha infância. Foi muito legal fazer esse vídeo, deu para descontrair e relembrar vários games nostálgicos aqui. E você, quais foram os games que mais marcaram a sua infância? Muito obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço e até a próxima!